Você sabia que, mesmo se acidentando no trabalho, talvez você não tenha direito a indenização nenhuma? Pois é, muita gente acha que só de se machucar no trabalho já tem direito a alguma compensação, mas não é bem assim. A verdade é que tudo gira em torno de uma palavrinha: culpa. É ela que vai definir se você tem ou não direito a ser indenizado. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Quando é que a empresa pode ser considerada culpada por um acidente ou doença relacionada ao trabalho? Eu vou te mostrar quando a empresa pode ser responsabilizada pelo que aconteceu com você, qual é a única exceção onde a culpa da empresa nem precisa ser provada, e também quando a culpa pode ser dividida com o próprio trabalhador ou até ser só dele. Se você ainda não me conhece, meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e aqui no canal eu te ajudo a entender melhor os seus direitos se você se machucou ou adoeceu por causa do trabalho. Bora entender esse negócio de culpa, porque isso pode fazer toda a diferença no seu caso. E olha só, não é só questão de justiça ou de achar que a empresa foi errada. Tem um motivo prático mesmo. Na Justiça do Trabalho, para você conseguir qualquer tipo de indenização por acidente ou doença ocupacional, precisa provar que a empresa teve responsabilidade no que aconteceu com você. Muita gente pensa assim: ah, me machuquei no trabalho, então eu tenho direito automático a receber alguma coisa. Mas não é assim que funciona, tá bom? Só vai existir direito à indenização se 3 coisas acontecerem ao mesmo tempo. São 3 requisitos, 3 condições que precisam estar presentes no seu caso. E é agora que a gente vai passar por cada um deles, cada uma dessas condições com calma, para você entender se tem ou não direito e o que pode fazer a respeito. Bora lá? Primeiro ponto é o seguinte: precisa ter acontecido um dano. O acidente ou a doença, ela precisa ter causado algum dano. Pode ser um dano físico, um dano moral, um dano estético, um dano material, ou até algo mais profundo, como um dano existencial, que afeta a sua vida como um todo. Então, se o acidente causou alguma dor, te afastou do trabalho, gerou gasto com remédio, te deixou alguma marca no corpo ou atrapalhou sua vida de alguma forma, esse primeiro requisito está preenchido. O segundo requisito, a segunda condição, é que esse dano ele precisa estar ligado aí ao acidente ou à doença relacionada ao trabalho. Isso quer dizer que tem que ter uma conexão entre o que aconteceu e o prejuízo que você teve. Vou te dar um exemplo bem claro. Imagina que você caiu de uma escada no trabalho e quebrou o pé. O dano, que é o pé quebrado, está diretamente ligado ao acidente, que foi a queda da escada. Agora vem o terceiro requisito, a terceira condição, e esse aqui é o mais importante de todos. É preciso provar que a empresa teve culpa. Sem isso, sem conseguir mostrar que a empresa teve alguma responsabilidade, teve culpa, o pedido de indenização provavelmente vai ser negado. E aí entra a parte mais complicada, porque provar essa culpa nem sempre é simples. Mas eu vou te ajudar a entender isso melhor na prática. Quando a gente fala em culpa da empresa, não é só no sentido que ela queria que você se machucasse ou que fez algo de propósito. Não é isso não, tá bom? A culpa aqui é bem diferente. Ela aparece quando a empresa deixa de cumprir o que a lei exige dela, né, que é garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Se ela falha nesse dever, mesmo sem intenção, aí sim a gente pode falar em culpa. Essa culpa geralmente fica evidente quando a empresa age com descuido, negligência ou imprudência. Por exemplo, se ela sabia que tinha uma máquina com defeito, precisava de um conserto ou de um item de segurança e mesmo assim ela deixou ali você usar aquela máquina, deixou o funcionário usar aquela máquina. Isso aí já pode ser considerado como uma culpa. Outro exemplo é quando você trabalha com uma serra elétrica e a empresa nunca te deu treinamento para usar aquilo com segurança. Você não sabe operar aquela máquina. Ou pior ainda, ela não te deu nenhum equipamento de proteção individual, como luva e óculos. Aí acontece um acidente, a empresa tinha condições de evitar aquilo, mas não fez. O resultado pode sim ser responsabilizada. Uma dica aqui, gente: sempre que acontecer um acidente, tenta se lembrar aí se tinha alguma coisa que a empresa poderia ter feito para evitar esse acidente. Uma regra que ela ignorou, um equipamento que faltava, um procedimento que nunca foi ensinado, né? Se a resposta for sim, se teve alguma dessas coisas aí que a empresa não fez, né? Aí pode ser que a culpa seja dela. E mais, né? Existem dezenas de regras que as empresas precisam seguir. Só as normas regulamentadoras, que são regras sobre saúde e segurança no trabalho, são mais de 30. Ou seja, regra não falta. O que falta mesmo é a empresa cumprir. E aí, quando ela não cumpre, quem sofre é você, trabalhador. Aí, gente, tem uma exceção bem importante à regra da culpa. É o seguinte: em algumas profissões, o risco da atividade é
tão alto, mas tão alto, que a justiça entende que a empresa tem que responder pelo acidente, mesmo que ela não tenha feito nada de errado ali diretamente. Ou seja, nesse tipo de caso, você não precisa provar a culpa da empresa. Só o fato de exercer uma atividade de risco e sofrer o acidente já é suficiente para ela ser responsabilizada. Quer ver aqui um exemplo? Pensa nos bancários. Eles estão expostos a um risco altíssimo de assalto e de sequestro. Se um funcionário de banco se machuca no assalto, mesmo que o banco tenha tomado todas as medidas de segurança, ainda assim ele pode ser indenizado. O funcionário pode ser indenizado, porque o risco já é inerente à atividade. Outro exemplo são os carteiros e motoboys que trabalham aí na rua. Eles estão expostos a acidentes de trânsito, a assalto, e aí a mesma coisa. Não precisa provar que a empresa teve culpa. O risco do trabalho já é suficiente. E aqui vale um aviso importante. Esse risco que a gente está falando não tem nada a ver com adicional de periculosidade, tá bom? Não confunde. Tem muita gente que eu não recebo periculosidade, então não é atividade de risco, mas não tem relação nenhuma, tá bom? Um bancário, por exemplo, não tem direito a adicional de periculosidade, mas ainda assim é uma atividade de risco, né, do ponto de vista aí, dos assaltos, né, da responsabilidade civil. Outros profissionais que entram nessa lista são os torneiros mecânicos, né, que operam máquinas perigosas, motoristas de caminhão, vigilantes, trabalhadores que transportam carga valiosa. Ou seja, se você trabalha em alguma dessas áreas e se acidentou, pode sim ter direito à indenização, mesmo que a empresa não tenha culpa direta aí pelo acidente. Agora, quando a empresa realmente não teve culpa e o trabalhador é que teve a culpa, aí a conversa muda um pouco. Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Existem duas situações em que você, trabalhador, pode perder tudo ou parte do direito à indenização. A primeira situação é a chamada culpa exclusiva da vítima e a segunda é a culpa concorrente. Vamos começar aqui pela culpa exclusiva. Esse é o caso em que o acidente aconteceu por uma atitude sua, né? O próprio trabalhador, ele faz alguma coisa e causa o acidente. E a empresa não tem nada a ver com isso. Vamos pensar aqui um exemplo. Imagina que você trabalha num depósito, a empresa forneceu EPI, fez treinamento de segurança contigo, deixou bem claro que não pode brincar com os equipamentos. Aí num dia, para fazer graça lá com seus amigos, você sobe numa empilhadeira, em movimento, e aí se machuca feio. Nesse caso, quem agiu na loucura, quem agiu errado, foi você. A empresa fez a parte dela. E aí, qual o resultado disso? Você provavelmente não vai ter direito a nenhuma indenização. Essa aí, aliás, é uma das teses de defesa mais usadas pelas empresas. Quando o assunto é acidente de trabalho, a maioria das empresas vai dizer o quê? A culpa foi dele, a culpa foi do empregado, a culpa foi do trabalhador, né? Ele vai dizer que a culpa é sua. Aí você tem que ter calma, frieza, né? Não é para aceitar aí qualquer alegação da empresa. Tem muito caso que a empresa tenta empurrar a culpa pro trabalhador, mesmo quando foi ela quem errou. É tipo quando ela fornece o equipamento, mas não treina, ou então te pressiona ali para não usar, para produzir mais, né? Para fazer alguma coisa arriscada para bater meta. Nesse caso, a história muda, tá bom? Aqui a gente começa a falar da situação da culpa concorrente, né? Que acontece quando tanto a empresa quanto você, trabalhador, contribuem para o acidente. O exemplo clássico aqui é quando todo mundo no setor trabalha sem EPI, mesmo sabendo que tinha que usar. E a empresa também sabe, mas ela finge que não vê, ela não fiscaliza, não cobra porque a produção está maior. Se acontece um acidente assim, a justiça pode entender que os dois erraram, o funcionário e a empresa. E o que acontece nesse caso? A indenização pode ser reduzida pela metade. E aí é o que a gente chama de responsabilidade dividida. Essa situação é mais comum do que parece e costuma ser bem cinzenta, tá bom? Por isso é muito importante ter um advogado que entenda do assunto e saiba analisar direitinho como a justiça está decidindo nesse tipo de caso. Porque, olha, tem muita gente que acha que não tem direito, quando na verdade tem. E aí acaba perdendo tempo e dinheiro. Mas, gente, um caso como esse é bem complexo, tá bom? E se o seu advogado não tiver por dentro aí desse assunto, ele pode até mesmo achar que você não tem direito a nada, né? Quando você tem. E aí, falando sobre isso, se você não tem nem ideia de como identificar se um advogado é realmente especialista e como escolher um ótimo advogado para o seu caso, confere esse vídeo aqui, ó. Lá o meu sócio mostra tudo que você precisa entender sobre isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e vai lá conferir o próximo.